Ora, boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui. Vídeo não, episódio aqui no canal de Pausa Técnica, embora isto é um episódio curtinho, bem curtinho. Quer dizer, espero eu que seja um episódio assim curtinho, para só assinalar basicamente esta o que aconteceu este fim de semana a nível de basquetebol feminino, com obviamente destaque, como podem ver aqui pelo título, na questão das Aces, que reconquistaram exatamente o título da WNBA. Elas não ganharam no ano passado foi as Liberty que ganharam, uma final bem mais quente que esta, que foi à negra e com polémicas e tudo e mais alguma coisa. Já nesta final da WNBA, as Aces reconquistaram aqui o título aqui da WNBA. Mas já irei falar sobre isto, estou aqui sozinho, infelizmente o José lá está muito atarefado lá com as coisas lá normais do lado dele, no Ferragudo, não é? E por isso fiz na mesma, lá está, episódio aqui monólogo, só para fazer mais, assinalar isto e também não só, para falar, como eu disse, fim de semana de basquetebol feminino, também tocando aqui do lado nacional, quem que vou tocar em primeiro lugar, que é aqui então na segunda jornada da Liga Betclic Feminina, onde vou fazer uma espécie de resumo ou rescaldo do que aconteceu deste fim de semana e até um rescaldo mais alargado que eu costumo fazer, por exemplo, nos episódios normais, porque normalmente nós nos episódios normais, quando é mais da NBA e que pronto, nós fazemos aquele início de episódio, o normal, eu e o Gonçalo fazemos resumo e rescaldo da jornada da Liga Betclic masculina e feminina, normalmente é só um resumo rápido, desta vez até posso fazer um resumo mais alargado, porque aliás eu acompanhei pelo menos dois destes jogos, desta jornada, acompanhei mesmo os jogos inteiros, estive a vê-los, mas já irei falar sobre eles, curiosamente são os dois últimos aqui da imagem, que podem ver. Mas começando então, vamos começar pelo Basquete Clube Barcelos, ganhou na casa do Galitos 68-61, onde a figura de destaque é a jogadora que está aqui na imagem, a suspeita do costume, obviamente, a Rebecca Taylor, não é? Forte candidata, que já foi MVP e é forte candidata a voltar a revalidar o título de MVP e claramente para mim é a melhor jogadora da liga. Atualmente não há assim muito a dizer e do que eu vi continua a ser a melhor jogadora da liga e pronto, e está a conseguir vai outra vez conseguir juntamente com um elenco mais, já comentámos isso, já está no episódio o José da Antevisão, mais equilibrado, vai conseguindo lá está a levar o Basquete Clube Barcelos a levar outra vez muito provavelmente aos playoffs, mesmo que pode ser até ali ao fim, mas acho que vai acabar por acontecer. Já o Benfica, com o Inês Faustino como principal destaque e MVP do jogo, ganhou 99-60 ao São Joanense. São Joanense que até teve uma primeira jornada ali muito, muito boa, embora perderam o jogo. Bimpa a ser um MVP, mas foi realmente um jogo, ou seja, caíram de pé, só que neste jogo contra o Benfica, nesta segunda jornada, pronto, no pavilhão da Luz, ou pavilhão Fidelidade, não sei, mas pronto, o pavilhão do Benfica perderam, lá está, 99-60, um jogo de pouca história, claramente, em que deu até para o Benfica rodar as suas jogadoras, não é? Os suplentes, a jogar mais tempo e essas coisas todas, e pronto, deu para isso, e vitória tranquila, e lá está, que era algo também um bocado previsível, sinceramente. Embora, quer dizer, não era previsível ser 39 pontos de desvantagem, pelo menos metade, sim, ok, mas chegar a 39 não era assim, alguns esperado. Depois, o Sportiva ganhou também, aqui já era bem mais expectável, ganhava tranquilo ao Coimbrões, que acho que é uma equipa que está algo condenada a descer, mas até podemos ser surpreendidos e manter-se. Tal como foi, por exemplo, o São Joanense, na época passada, não é? Mas pronto, aqui na visita aos Açores perderam por 74-53, nada a dizer, vitória também do que eu vi, este jogo nós não acompanhei, mas do que vi e li foi um jogo completamente Sportiva controlado e ganhou, e justamente ali está aqui ao Coimbrões. Seguindo, vamos para o Algarve, para o Imortal, ganhou o Gadessa 73-67, a equipa, lá está, a Algalvia, ganha o jogo e a equipa de Imortal que estou muito interessado para saber aqui a época desta equipa, foi ali algumas mudanças bem interessantes, a meu ver, e pronto, e olha, ganhar aqui uma adversária,
até diria se calhar num nível de expectativa mais superior, não um bocadinho, mas um grau acima, um nível acima, e ganharam aqui em casa 73-67. Pode ser uma vitória muito importante para as questões se o Imortal quer terminar, lá está na primeira metade daquela questão do lote das equipas dos playoffs, ou seja, acabar no top 4 para ter a tal vantagem caseira na primeira ronda. Acho que o Imortal pode ser uma equipa nesse sentido de não só ir aos playoffs, mas se calhar lá está a conseguir essa vantagem, quarto lugar, e depois ter essa vantagem caseira e até alguma sorte na bracket, vamos dizer assim, conseguir lá está a ganhar a primeira ronda e passar à fase seguinte. Mas pronto, isso já são conversas mais à frente, mas pronto, isso aí já por agora estão as coisas a correr minimamente bem. Depois o jogo do Sporting contra o Cabo Madeira. Sporting começou mal contra o Cabo Madeira e Cabo Madeira com a Burke estava on fire, aquele início do jogo estava on fire, ali no primeiro período, meu Deus, estava a chover triplos ali. Aliás, a Cabo Madeira a nível de triplos, não sei a estatística oficial, mas eu deduzo que a Cabo Madeira a nível de triplo teve bem melhor que o Sporting. O Sporting às vezes tinha lances de azar em que a bola não entrava, ou seja, estava a correr tudo bem, a jogada bem desenhada, bem feita, a nível de passos e isso, mas depois a bola acabava por não entrar. Mas também do Sporting, que lá está, sentiu dificuldades neste jogo, e que depois a chave do sucesso do Sporting foi a defesa. A defesa e no lado ofensivo foi a Dana Rose, que foi mantendo o Sporting, ou seja, um bocado na luta. É verdade, não foi só ela, pronto, a Luana Serrano também ajudou, a Carvalho também, pronto, a Emília que teve ali algumas dificuldades, ali debaixo de cesta a ser algo ineficaz, também a defesa do Cabo Madeira muito, muito bom também. Mas o que eu quero dizer é que o Sporting, e eu ainda noto o Sporting uma equipa que está ali a se encontrar, uma equipa que a máquina está ainda a ser oleada, está ali a ser oleada e neste jogo sentiu ali algumas dificuldades. Também ali a Taylor Langman, que foi um grande destaque, por exemplo, na primeira jornada com 25 pontos, neste jogo fez um duplo-duplo, 19 pontos, 10 assistências, que não ajudou muito. A Burke, como eu disse, teve aquele início que marcou logo aqueles 3 triplos, logo no primeiro período, e no jogo anterior, no Imortal, marcou 36 pontos, mas por acaso contra o Sporting só marcou naquele primeiro período aqueles 9 pontos, e nós pensávamos, ok, pronto, vai Harry go again, não é? Mas por acaso não, porque depois o Sporting no lado defensivo tem muito forte, pressão alta na linha de defesa de perímetro, e isso é verdade que às vezes volta e meia tinha ali um buraco ou outro que permitia lá está os tais triplos abertos para a equipa de Cabo Madeira, mas não era muito para a Burke, era mais para as outras jogadoras. Mas pronto, o Sporting sofreu ali um bom bocado. Aliás, eu acho que quando faltava 2 minutos e meio, o Sporting acho que estava a perder por 10 pontos, salvo eu, ou perto disso. Só que depois a defesa realmente foi muito fundamental. A defesa da Luana Serrano, da, da Emília, a própria Rose, muito combativa. E aliás, a Rose foi a MVP e eu compreendo totalmente isso, porque foi a jogadora que realmente fez com que ou seja, houve períodos que o Sporting, por exemplo, no final do terceiro período, o Sporting estava só a perder por 4 pontos, por exemplo, muito por causa da Ana Rose, que mesmo que falhava o lançamento, o triple, o mid-range, lá ia ganhar o ressalto e marcava outra vez na second chance point, muito combativa, na defesa também muito ativa, e foi coisa, só que lá está o Sporting, às vezes conseguia desfazer, digamos assim, dessa desvantagem, só que depois cá a Madeira lá conseguia muito por causa da Taylor, não é? Da Taylor Langman, que realmente estava muito forte e a Emília sofreu um bom bocado. Mas na parte final o Sporting ganhou, foi mesmo na parte final, acho que o Sporting se no primeiro período teve em vantagem foi nos primeiros minutos, e acho que nunca teve, salvo eu. Se não foi naqueles primeiros minutos, se não, só foi mesmo na parte final do jogo. O Sr. Mineiro teve, pai, diria, 90% do tempo, 90% ou até mais, 95% do tempo, em vantagem no encontro, basicamente. e acabou por um bocado morrer na praia também. Mas também há que dar mérito ao Sporting,
causa da questão defensiva e em que a defesa foi o melhor ataque do Sporting, embora, lá está, é um jogo para tirar notas e embora não muito preocupação, é verdade que o primeiro jogo que o Sporting perdeu na Quinta dos Lombos, foi a Quinta dos Lombos, já vamos falar daqui um bocado, mas nota-se que é uma equipa que ainda está ali a olhar as coisas, porque veio ali muitas jogadoras novas, como eu digo, a Simone, veio a Márcia Carvalho, veio a Hem Huff, ou seja, a Dana Rules também, obviamente. Veio lá estar muitas jogadoras, está lá a Luana Serranho, a Emília, mas as outras jogadoras são tudo. Lá está, houve ali uma revolução ali na equipa do Sporting e faz com que tem-se que dar tempo ao tempo, não é? E por isso vamos esperar ver para este Sporting que vai aos bocadinhos, como eu digo, engrenar as coisas e vão passar este início de época. Acho que vai acontecer mais vezes estes tipos de jogos ao Sporting, que as coisas não vão correr assim tão bem, que depois se a bola não cai ainda fica pior, mas pelo menos gostei de um aspecto, do lado defensivo. É verdade que houve um momento ou outros assim mais distrações, mas estiveram bem de modo geral e até foi fulcral para esta vitória contra a equipa da Madeira. Depois, aqui o Guedeça contra a Quinta dos Lombos, que era um jogo grande, digamos assim, desta jornada. Pelo menos era um jogo que eu estava assim mais, estava mais assim à espera, mais expectante, digamos assim, para ver. Embora o favoritismo estava mais até para a Quinta dos Lombos, mesmo a jogar fora de casa, porque o Jogueira, eu e o José falámos bastante no episódio de divisão, houve ali algumas saídas que não foram tão bem colmatadas no Jogueira, e depois no próprio jogo em si, pá, pois, a Quinta dos Lombos é realmente uma equipa com muitas soluções, muita versatilidade, pá, e não deu muito, lá está, mais até na questão da tal defesa e transições rápidas e isso, mas depois é as questões dos ressaltos, depois é, como eu digo, a nível de profundidade, pá, quando tens a Shania Pinto, estava aqui lá está a confirmar, quando tens a Shania Pinto a vir do banco, e a Dilma, como eu disse no episódio, embora neste jogo não teve assim também, não marcou nenhum triplo, por exemplo, teve 0 em 3, mas quando tens estas tipos de jogadoras a vir do banco, Marta Roseiro, isso tipo é muito complicado. E o próprio 5 titular com a Sara Caetano, que teve, lá está, muito ativa outra vez, quase fez duplo-duplo, fez 12 pontos e 9 ressaltos. A Rivera teve, para mim, acho que até foi ela a melhor jogadora, foi MVP do jogo, com 23 pontos e 14 ressaltos. Ivanovic com os seus triplos, 16 pontos e 5 assistências, também lá está no seu playmaking, sempre ali presente. Mesmo a Jasmine Powell, que se forem ver a nível de stats, não teve assim tão bem, mas mesmo assim foi uma jogadora bem importante e às vezes ali uma jogadora que às vezes bloqueava às vezes ali o ataque e a bola, lá está, a bola circulava muito bem, estiveram muito, muito bem. Enquanto do lado do Jogueira, basicamente era o two-man game da Gabriela Raimundo e a Bárbara Souza, não é? Onde a Bárbara Souza fez ainda 20 pontos e 8 ressaltos, em que dos 20 pontos 3 foram triplos, a Gabriela Raimundo fez 25 pontos e 6 assistências, e foi muito, lá está, o jogo entre as duas. É verdade que a Sofia Kozareva, também é da Estónia, depois começou a aquecer a mão e conseguiu contribuir com 13 pontos e 4 assistências. Reynolds já não teve assim um jogo assim tão conseguido, mas pronto, estes jogadores depois no banco, pronto, não é? O banco fica muito, muito curto. É verdade que tem aqui a Rita, mas fica muito, muito curtinho mesmo, muito curtinho. O Jogueira não, a Quinta dos Lombos acabou por exemplo, aquele segundo período, pá, é verdade que ok, no intervalo podiam ser coisa, no segundo período eles já acabaram o intervalo exato, já com 19 pontos de desvantagem, mas pronto, o Jogueira podia reparar e tal, mas no terceiro período Quinta dos Lombos matou o jogo e o quarto período foi só para preencher lá estava um bocado preencher um bocado o tempo ou deixar passar o tempo, e até foi para a maneira, por exemplo, o José Leite e o treinador André Janicas também pôr assim as jovens jogadores a jogar mais tempo um bocado, porque realmente já estava assim fechado e não havia assim muito a dizer. Quinta dos Lombos, que passando então para a classificação geral, Quinta dos Lombos e o Benfica continuam em primeiro lugar, tal como a Sportiva. As únicas equipas ganharam os 2 jogos aqui na Liga Betclic feminina até agora.
Depois cá Madeira, 3 pontos, lá está, ganhou a primeira jornada, mas desta não ganharam. Perderam lá está no pavilhão João Rocha do Sporting. O Imortal 3 pontos, Sporting 3 pontos, Guedes 3 pontos, Basco de Barcelos 3 pontos, Gueira 3 pontos e por fim 2 jogos, 2 derrotas, Galitos, São Joanense e Coimbrões, que se calhar pode ser um bocado isto. Aqui a luta da despromoção, sinceramente. Pode ser um bocado isto, sinceramente. Muito bem. Saindo agora da questão da Liga Betclic, até demorei mais tempo, que eu estava aqui um bocado à espera, mas pronto. Vamos então para a WNBA, onde as Jays, como eu disse, reconquistaram o título, ganharam contra as Phoenix Mercury, a equipa que eu tinha muitos pontos de interrogação no início da época, para quem lá está, viu o episódio de antevisões e mesmo durante a época, eu tinha assim ali pontos de interrogação, porque era uma equipa que mudou muito, fez, lá está, a equipa do Matt Shibia, do Phoenix Suns, para a malta mais conhecida da NBA, fez ali muita revolução. É verdade que a era da Diana Taurasi acabou, porque reformou-se e tudo muito bem, não é? A Greener também tinha saído e já estava a saber a queda. Aliás, viu-se nas Atlanta Dream a sua queda, que era normal do Prime, que a idade não perdoa. E a equipa, lá está, fez ali uma revolução, entre aspas, não é? Estou a dizer que mudaram todas as tantas jogadoras, mas saiu, lá está, essas jogadoras, entrou a Alyssa Thomas, não é? Da Santos, que agora está num caminho de rebuild, e depois também foram buscar o Sato Sabali, que pronto, dos Dallas Wings, ok, tem a questão da Page, mas aquilo, as coisas não correram bem na primeira época, e não foi graças à Page, e vamos ver como é que vai ser a questão da off-season de Dallas, com a pick e com o draft, que vamos ter a lotaria do draft. Mas pronto, Phoenix Mercury, que veio lá está, veio para as finais, surpresa, até diria, porque as Phoenix Mercury, e eu não estava à espera que elas, em primeiro lugar, não tem a ver, lá está, com a questão das lentes. Já antes da primeira ronda estava à espera que não ganhassem, lá está, as Liberty, eu comentei isso aqui no podcast, não estava à espera disso, e depois quando apanhou as lentes também não estava à espera que passassem, mas ganharam e passaram para as finais. Ou seja, a meu ver, era a Cinderella Story, completamente aqui da WNBA, em que depois, pronto, não queria falar muito ao estado das rondas anteriores, porque eu já falei, e depois as questões da arbitragem e aquelas controvérsias todas. E já agora, eu e o José Andrade já combinámos e tudo que vamos gravar outro episódio da WNBA, mesmo que a época acabou, mas é para a questão mais das controvérsias, mais a nível estrutural, mais a falar da liga, do cap space, das regras, regras não é regras, é da questão das receitas, como é que são a distribuição de receitas, os contratos das jogadoras, pronto, tal contrato da Catalogar que é uma vergonha, da Page, não sei o quê, porque embora a malta saiba, muitos jogadores vão jogar depois para a Europa, pronto, por causa das questões salariais, ou seja, vamos discutir isso tudo, as polémicas recentes, obviamente, e a questão principal até, embora as outras também são de grande relevo, a principal vai ser essa nova CBA, que vai estar interligada ao tudo o que eu falei, um bocado, porque a CBA ainda não houve avanços na questão para ser aprovado, tem a dia até 31 de outubro para ver se é uma espécie de deadline, e hoje José Andrade nessa altura, ou vai ser lá está a seguir, vamos fazer um episódio sobre isso, para discutir das notícias que vai ter em volta disso, que ao que parece, não sei, é verdade que falta 2 semanas e meia, e vai haver mais reuniões e ver se chega ao entendimento, lá está a Liga, a jogadora, a Associação de Jogadoras, não é? E os próprios donos, obviamente. E por isso vamos ver como é que vai ser, embora nós já falar dessa questão da CBA, vamos falar dessas questões todas que eu falei anteriormente, porque está interligado com a CBA, que a CBA pode ditar muito essas questões todas, a nível salarial, de cap space, a nível, lá está, como eu digo, da distribuição de receitas e vai estar várias outras coisas, e mesmo a questão da comissária que está... que valente a subir dela, não é? E depois até a televisão teve a cortar a imagem, sei que porque os adeptos estavam ali atrás quando ela estava a entregar o prémio.
a mostrar os seus lindos dedos do meio, não é? E não sei o quê, epá, e pronto. E eu já falei com o José, não sei, não sei. E com esta questão da CBA, eu acho que não é só a deadline para a questão da CBA, mas também para a comissária. Mas pronto, já lá está, vou falar mais com o José, porque isso até lá ainda deve correr muita tinta, provavelmente. E agora que acabou as finais, sei que e a poeira, a folia pode assentar e pode ser outra vez voltar a estar ribalta, ou seja, os jogadores pronunciar-se mais, seja em podcasts, seja em entrevistas, ou até, embora em press conference como a Colia fez, já não acredito, mas pode-se pronunciar mais e volta a aparecer coisas mais à ribalta. Mas vamos ver. Como eu disse, vamos aguardar e depois vamos fazer esse episódio. Então, mais não a falar dentro de está, coisas dentro de campo, vai ser a falar, obviamente, coisas de fora, mas que pertencem à Liga da WNBA e que são muito importantes. Aliás, esta nova CBA, como o José diz, se calhar pode ser a mais importante da história da WNBA. É muito, muito importante. Mas pronto. Sobre a final, lá está a falar da questão das Mercury, como o caminho delas, as Aces que vinham de uma época do 880 e o 80 comprovou com este título, porque o início, os primeiros 28 jogos, só ganharam 14. Exato. E eu lembro com o José, na tal episódio meio da época, mais ou menos, nós já falar das Aces que é pá, se isto piorar mais um bocado, as Aces podiam ser uma equipa que estava ali completamente ali na luta pelo oitavo lugar. Se piorasse mais um bocado, pá, era legítimo. Porque elas estavam ali justamente com as Valkyries ali, sétimo, oitavo, sei o quê. E depois já ganhar com aquelas. Já não lembro quantas vitórias foi seguidas, a 6, a 7, já não me. Já não me recordo, quer dizer. Acho que foram 16, salvo. Acho que foram 16 seguidas. 17 não, acho que foram 16. 16 seguidas, em que depois só perderam nos playoffs, pelo caminho, mas não perderam séries e foram campeãs. E as Aces que realmente estavam com a engrenagem toda. Ganharam a Storm na primeira série, que, ok, era o que eu estava à espera. E também contra as Fever também. As Fever que não estava a contar com elas ali. Estava a contar até com as Atlanta Dream por causa das questões das lesões das Fever. Mas as Fever, a equipa mais heart and soul da WNBA, no sentido de combativas e mesmo com não sei quantas ausências, elas passaram aqui à segunda ronda e contra as Aces foram até à negra. Foram até à negra e em que no próprio jogo 5 a coitada da Kelsey Mitchell, meu Deus, já estava toda partida e jogar lesionada completamente e mesmo assim jogou muito bem e epá, e pronto. É realmente uma série, pronto, e as vezes acabaram por ganhar, mas ganhar não está à negra o jogo 5 contra as FIFA, mas eu estava a pensar nas FIFA, que foi Jesus, quase a copiar os Pacers, não é? As Indiana Pacers da NBA, com as questões das lesões, embora foi mais a questão do Haliburton, não é? Como nós sabemos, é por isso que veio essa memória, por causa da Mitchell e do Haliburton no último jogo derradeiro, embora no caso era as finais da NBA, neste caso era as finais da conferência não é finais de conferência, meias finais da WNBA. Mas as 6 passaram e depois neste jogo, nestes 4 jogos, lá está, para entrar aqui do resumo mesmo a sério destas finais, não há assim, quer dizer, foi 4-0, varredela, como digo, não foi quente como nas finais do ano passado, que foi até à negra e até o último minuto ou meio minuto ou isso. Mas lá está, houve jogos ali algo equilibrados, é verdade, discutidos até mesmo, lá está, até o último segundo, basicamente, mas deu-me sempre a sensação que as Aces eram as favoritas e que tinham melhor equipa. No primeiro jogo é verdade que foi um jogo algo anormal, que a malta do banco até salvou as Aces, a malta ali do banco, a Lloyd principalmente a Dana Evans, com 5 em 6, mas também, que fez lá está 21 pontos. Embora, atenção, a Lloyd também marcou 18 pontos e também foi um belo contributo. Mas tinha a melhor equipa, ou seja, é verdade que tem a AJ Wilson,
que era a melhor jogadora da série e o melhor jogador do mundo, e terceiro título e época surreal de MVP, de defensora do ano, de Finals MVP e título no universo da NBA e juntando com a WNBA, só o Bill Russell é que fez isto. Exato. Por isso, yeah, é dizer Wilson que tem que estar metida na conversa para os GOATs. Não há. Não há. Embora a malta só ganhou 3 títulos. Epá, não. Já tem mais MVPs, já tem mais, já tem defesas do ano e pá, e pronto. E títulos é uma questão também um bocado de tempo, que acho que a J. Wilson acho que vai conseguir chegar ali mais perto ou até igualar, ou superar, já digo mais difícil, superar ali os títulos, por exemplo, da Sue Bird, mas tem que estar e até percebo quem diga que já é GOAT. Percebo, lá está, entendo isso. Embora eu ainda estou assim um bocado de coisa, mas eu já meto, atenção, já meto, para mim já está no pódio. Isso não há dúvidas. Para mim, embora eu que acompanho a liga mais recentemente, até vou mais para a AJ Wilson, porque as outras jogadoras eu não acompanhei muito a carreira delas. Lá está, acompanhar o prime delas, não é? Diana Taurasi, a Subord acompanhei. Quando comecei a acompanhar mais a WNBA foi basicamente da penúltima e última época da Subord, embora mais na última, e a Diana Taurasi também foi as últimas épocas dela. A AJ, basicamente, acompanhei desde o primeiro título, lá está, da ascensão destas Jace, basicamente foi quando acompanhei aqui foi depois da pandemia, basicamente. Mas pronto, é isso que tinha a Jay Wilson, que era a melhor jogadora, lá está, da série, destas finais. Depois lá está, a Jack Young, a Chessa Gray, a Lloyd, a Dana, lá está, como eu disse, a Dana Evans, muito importante, a questão que desbloqueava muitas vezes o ataque da equipa, a nível do triplo, não é? Do seu lançamento, como também a nível de passe isso, e dava energia, ativava ali um bocado o ataque quando as coisas não estavam assim a correr bem, por exemplo, quando a Jack Young não estava assim coisa, e a Chelsea Gray também, a nível de eficácia, isso, mas foi realmente, teve ali momentos muito importantes. Eu estou a falar bastante de 5 jogadores. 5 jogadores em que uma é melhor, para mim, é melhor do mundo. Já das Mercury era basicamente 3 jogadoras assim mais regulares, que era a Sato Sabal, a Alyssa Thomas e a Cooper. E a Sato Sabali que falhou o último jogo 4, que ficou mais complicado. A Dana Boomer, é verdade que apareceu ali num jogo 3, salvo erro, exato, quando foi um jogo assim até mais acho que foi o mais apertado a meu ver, acho que foi o mais ali apertado ali das Jaces, porque eu estava a ver as Mercury a dar mesmo a cambalhota ao resultado, mas elas lá conseguiram assegurar o, o resultado, a vantagem, embora, pronto, é verdade que no quarto período estavam a perder por 17 pontos, exatamente, mas as Mercury estavam a vir com tudo naquele quarto período, claro. A Boomer, por exemplo, ajudar muito nisso, a Sato Sabal e pronto, e companhia, a Alicia Thomas sempre uma jogadora fenomenal, mas eu estava a ver a coisa preta, sinceramente, estava mesmo a ver a coisa preta e a dar a mesma cambalhota, mas acabou as Aces ganhar esse jogo. Mas, como eu estou a dizer, só tem esses 3 jogadores mais a Boomer, mas não foi assim tão regular, houve jogos que ela andava assim meio desaparecida e foi muito por causa disso, foi a questão do banco. O banco das Mercury não houve nenhum jogo que fez mais de 9 pontos nestas finais. E houve um jogo que só fez 8 pontos. O que é pouco. O que é pouco. E basicamente, e depois até a nível titular, basicamente os pontos eram essas, lá está, Sabali, Cooper e Alyssa Thomas. O resto já não contribuía assim tanto e acho que para mim foi um pouco isso, sinceramente. Foi mais esse sentido de só ter ali 3 ou 4 jogadores que realmente estavam a contribuir bastante em campo. Já do lado da Jéssica eram 5 jogadoras que estavam a dar coisa, e não só 5, mesmo as outras jogadoras, a Nalissa Smith também, que estava ali, embora não estava assim, pronto, não era uma jogadora de marcar, fazer muitos minutos e muito destaque, mas mesmo assim dava um certo contributo à equipa, não é? A Bela mesma coisa. E é importante, e mesmo a Lloyd teve um papel que
esteve ali também, foi a tal contratação do lado da Plume, que chega ao fim, conseguiu, nesta parte final da época e mais playoffs, conseguiu encontrar um papel que realmente ficasse com que as redes ficasse melhor a nível de encaixe da equipa, isso, e realmente também foi um fator importante, mas mas já que tenho que destacar a AJ Wilson, lá está, Finals MVP, foi mostrar claramente que é o melhor jogador do mundo. A Collier está numa forma extraordinária, é verdade, mas AJ acho que nestes playoffs mostrou, eu sou o melhor jogador. AJ que ficou coisa, depois teve ali o Banana White dos Miami, do seu namorado, que pronto, Banana White não tem nenhum em casa, lá está, em casa desse casal, não sei, mas pronto, deduzo no casal que eles vivem, não é? A nível de prémios só há espaço para a Jay Wilson, porque o Banana White ainda não ganhou nada a nível de troféu, sim, troféus individuais, anéis e isso, pronto, embora ele já foi a 2 finais da NBA, mas não dá direito a anéis. Mas pronto, a AJ Wilson realmente, pá, que grande forma que está e, como eu disse, tem que estar na questão da GOAT e as Aces, como eu disse, conquistam. Conquistam as Aces que são novas, entre aspas, é uma equipa recolocada em 2017 e foi recolocada pela Las Vegas. O dono que, já me esqueci o nome, é o dono dos Las Vegas Raiders, da NFL, que também fez uma espécie de. Fez uma regulação de Oakland, salvo eu, para Las Vegas em 2020, na pandemia, e que aquilo. Coisa, eu que acompanho minimamente a NFL sei que aquilo não anda grande coisa. Já, pronto, já está a correr muito bem, não é? Fizeram regulação em 2017, embora só foi lá está em outubro, salvo erro, ou novembro, por isso só jogaram no ano 2018, estas Las Vegas Aces, e fizeram o seu caminho até ter aquela fase de ascensão que foi até chegar lá está ao pico. Foi basicamente estes últimos 4 anos que ganharam 3 campeonatos, 3 títulos, mais a taça, pronto. Por isso, 4 títulos, pronto. 3 campeonatos e uma taça, pronto. Com nós comandos aqui da Becky, que a tal treinadora, uma estudante do professor Popovich, que era falar para entrevistas e para treinar, mas nunca acabou por acontecer, até chegar aqui ao projeto das Aces e tem sido anos de glória, completamente. Só o ano passado é que, pronto, nem foram às finais, é verdade, foi assim um bocado de decepção, desilusão, mas fizeram um comeback, fizeram a tal troca, a época não começou. Uma época, aliás, os primeiros 28 jogos, ou seja, mais metade da época, não estava a coisa a correr bem, com, como eu repito, 14-14, depois arrancou por aí fora até ganhar aqui o título. Não foi. Lá está, ganharam aqueles 16 jogos seguidos, né, da época, na parte final da época regular, e depois, aqui nos playoffs, fizeram o seu caminho, foram ganhar os seus jogos. É verdade, ok, estrelinha de campeão, contra as Fever, é verdade. Estrelinha de campeão no sentido de não apanhou as Fever com Clayton Clark, a Sophie Cunningham, pronto, e outros jogadores, a própria Mitchell. O último jogo estava realmente não estava a 100%. Isso não, coisa. Ou seja, há sempre, e atenção, estes asteriscos de lesões, de outra equipa estava com lesões, existem em todo lado, todos os campeões acontece isso, pá, não vale a pena dizer, não sei que mais, pronto. Acontece, e infelizmente não dá para ter uma época que tenham toda a gente saudável, esteja toda a gente disponível a jogar fase regular, playoffs, não dá. Infelizmente não dá e pronto, já isso não podem levar com culpa disso, embora pronto, as Fever era tal uma cena de Cinderella Story, tal como as Mercury, mas a das Fever era mais, por causa dessas ausências todas. Mas pronto, está feita aqui a análise. Como eu digo agora, na questão do universo da WNBA vai estar muito virado para a CBA, mas vamos estar aqui a aguardar. E como eu digo, está prometido um episódio daqui a lá está 2 semanas e meia, 3 semanas, quando acabar isto tudo da CBA, para convidar aqui o José e vai ser um episódio só para falar disso, dessas questões, porque está a ser algo falado, até os próprios mídias americanos já estão a destacar mais, muito por causa daquela press conference da Collier, que
acendeu muita coisa e trouxe muita coisa à baila, não é? Principalmente ali sobre a comissária. Mas pronto, vamos falar sobre isso tudo. Espero que tenham gostado. Subscreve aqui no canal do Pausa Técnica, também nas plataformas, estou a dizer aqui, mais quem estiver aqui no nível de formato de vídeo, aqui no YouTube. Também se podem subscrever, lá está nas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, onde são as principais aplicações aí de formato podcast. Sigam nossas redes sociais, Twitter, ou X, como queiram chamar, também estamos no Instagram e no Threads. E é isto, malta. E 5 estrelas, exato. No Spotify, no podcast, deixam lá 5 estrelas para as questões do algoritmo e aparecer nas recomendações. Para esta semana da NBA vamos ter 2 episódios, porque embora eu e a malta estávamos a discutir se seria um episódio para falar das 2 conferências ou repartido, e nós decidimos continuar na mesma a repartir episódios, por isso vamos gravar um na terça-feira à noite, amanhã, está, embora para vocês que vão ouvir é hoje, terça-feira, e depois vamos gravar na quinta ou na sexta à noite, ou seja, depois o Gonçalo vai publicar provavelmente lá para a meia-noite desse dia, e pronto, para fazer nossas lindas previsões, nossos tiros falhados, e das classificações aí das nossas previsões das classificações aí das conferências, como eu costumo, não é? Sempre a falhar. Bem, grande abraço a todos, malta, fiquem bem e pá, já me ia esquecer, eu tinha uma coisa na cabeça para dizer, mas pronto, esqueçam lá isso, malta, fiquem bem, malta, tchau, tchau.